Olá, bem-vindo à 7ª aula de Relações Interorganizacionais, com o tema Projetos Temporários. Nesta aula discutiremos 2 artigos. Meu nome é Graziella e vou apresentar o primeiro artigo. O primeiro artigo, Projects as Temporary Organizations, an Agenda for Further Theorizing the Interorganizational Dimension, foi escrito por Yod Sido e Timo Brown e publicado em 2018 no International Journal of Project Management. O primeiro autor, professor Dr. Yod Sido, é mestre em Administração de Empresas e doutor em Economia. Atualmente, ele é professor de Administração na Escola de Negócios e Economia na Universidade Livre de Berlim. Já o segundo autor, o professor Dr. Timo Brown, ele é doutor em Administração e atualmente é professor do Departamento de Economia da Universidade de Ciências Aplicadas de Darmstadt e pesquisador associado no Departamento de Economia da Universidade Livre de Berlim. O artigo inicia contextualizando o campo de gestão de projetos, que vem desenvolvendo seus aspectos teóricos, principalmente desde 1990. Neste desenvolvimento, há uma discussão sobre se a gestão de projetos deve ser considerada um domínio teórico por si só ou um campo de aplicação de teorias estabelecidas. Na busca de um framework teórico para projetos, os autores destacam o estudo de sistemas temporários de Goodman e Goodman, que analisaram o teatro como fenômeno organizacional com prazo determinado, isto é, temporário. Nesse sentido, projetos começam a ser analisados como organizações temporárias, tendo 2 contribuições importantes, a de Luderman e Söderholm e a de Turner e Miller, que serão discutidas posteriormente. Além disso, outros estudos trouxeram uma abordagem mais pluralista, que utiliza a variedade de teorias da organização e defende uma natureza interdisciplinar da gestão de projetos. Os autores destacam que em boa parte dos projetos, como para a produção de um filme, diversas empresas trabalham em conjunto, colaboram para criar valor. Contudo, apesar de comuns esses tipos de projetos, em que se ultrapassam as fronteiras de uma única organização, os aspectos, as facetas das relações interorganizacionais na gestão de projetos permanecem sem uma teorização adequada. Os autores salientam ainda que a pesquisa de relações interorganizacionais tem sido considerada um campo importante de pesquisa por si só. Contudo, quando se trata dos aspectos interorganizacionais de projetos, e principalmente de uma fundamentação teórica, há uma lacuna a ser preenchida. Dito isso, neste artigo os autores objetivam discutir o aspecto interorganizacional de projetos e mostrar como podemos conceituá-lo considerando os desenvolvimentos teóricos recentes. É interessante destacar que este artigo não possui uma seção de método, é um artigo que traz uma discussão teórica. Como parte dessa discussão teórica, os autores trazem como estado atual da teorização de projetos como organizações temporárias os estudos de Lundin e Söderholm e de Turner e Miller, que resumiremos a seguir. Lundin e Söderholm apresentaram o denominado 4T Framework, em que apresentam então 4 características para o projeto. A primeira característica se refere ao tempo, em que o projeto tem caráter temporário, um término pré-definido. A segunda característica se refere ao time, em que conjuntos interdependentes de pessoas trabalham juntas. A terceira característica se refere à tarefa, que é justamente a razão pelo qual um projeto é montado, e essa tarefa é negociada entre as organizações envolvidas no projeto. E a quarta característica é a transição, que descreve a mudança entre o antes e o depois no trabalho do projeto, seus resultados e como isso é percebido pela equipe do projeto. Especialmente essa última característica tende a se tornar complexa em um ambiente de relações interorganizacionais, dado que esta mudança, essa transição, pode se aplicar a todas as organizações envolvidas no projeto. Com isso, numa revisão recente do tema, realizada por Baker, sugeriu-se o uso do conceito contexto ao invés de transição. Segundo Sidon e Brown, esta dimensão de contexto provê um suporte para as facetas interorganizacionais de projetos, mas que ainda a dimensão interorganizacional merece ser percebida como estando no centro e não no contexto ao teorizar organizações temporárias. Turner e Miller, por sua vez, discutem a natureza do projeto como organização temporária do ponto de vista da teoria organizacional. Eles destacam o projeto como uma função de produção, ou uma agência para a utilização de recursos, ou ainda uma organização temporária.
Além disso, eles também trazem o projeto como uma agência de mudança, onde eles explicam que a organização permanente é desenhada para a rotina e não para a mudança. Desta forma, os projetos são veículos de mudança para essas organizações permanentes, especialmente para superar a inércia destas. Também trazem o projeto como uma agência de gerenciamento de incertezas, sendo que a necessidade de gerenciar as incertezas é o principal custo de transação associado aos projetos. Turner e Miller também exploram o papel de gerente de projeto como um diretor executivo da organização temporária, e agente da parte principal, isto é, da empresa organizadora proprietária do projeto. Contudo, tal como gerentes e diretores de organizações permanentes, a parte principal precisa criar estruturas para monitorar as decisões do gerente, garantindo que estejam alinhadas com os objetivos do proprietário e assim evitar o oportunismo. Em todas essas perspectivas, Turner e Miller acharam lacunas teóricas e evoluíram essa discussão em artigos posteriores. Contudo, eles olharam muito para o interior do projeto. Apesar de trazer timidamente a discussão sobre o papel dos stakeholders no projeto como organização temporária, Sidon e Brown destacam ainda a falta dos aspectos interorganizacionais nessa discussão. Estes dois estudos são considerados marcos teóricos para projetos como organizações temporárias. Muitos evoluíram sobre o tema, como propondo uma visão multidisciplinar de projetos. Contudo, há ainda muitas controvérsias no meio acadêmico sobre o mesmo e também carece dos aspectos interorganizacionais. Considerando então esta lacuna, os autores destacam a falta da dimensão interorganizacional na teorização dos projetos. De modo geral, os projetos interorganizacionais podem ser conceituados como aqueles em que várias organizações trabalham em conjunto, em uma atividade compartilhada por um período limitado de tempo. Portanto, são projetos que atravessam as fronteiras organizacionais. Além disso, não há uma expectativa de repetição desses projetos. Eles podem não ter passado nem futuro além da colaboração atual, embora muitas vezes tenham. Além disso, a coordenação desses projetos não tende a depender apenas de hierarquia e é baseada em colaboração, reciprocidade e confiança, que são itens que também levantamos quando falamos de relações interorganizacionais em geral. Com base nessas reflexões, os autores apresentam 4 características das relações interorganizacionais que se relacionam às 4 dimensões do 4T Framework de London e Sotherham, conforme se observa na figura apresentada neste slide. Para cada característica, então, são discutidas possíveis questões de pesquisa. Com relação à primeira característica, unindo singularidades por meio de vínculos latentes e ativados, os autores destacam que hoje os projetos são analisados como uma ilha, sem levar em consideração sua inserção temporal e relacional. Além disso, as relações interorganizacionais que são formadas nos projetos não costumam terminar com o projeto, e elas ficam num estado latente até futuros projetos, ou seja, são uma ponte do tempo entre projetos, podendo-se criar uma certa continuidade e estabilidade e que foge o conceito de tempo, do temporário de projetos. Com isto, os autores propõem como perguntas de pesquisa como os projetos interorganizacionais podem equilibrar flexibilidade e continuidade, quais práticas e rotinas estão envolvidas para estabilizar os projetos interorganizacionais dentro e entre projetos. Com relação à segunda característica, desordenando hierarquias em equipes interorganizacionais, os projetos interorganizacionais são formados por indivíduos que colaboram mutuamente no projeto, podendo possuir papéis tipológicos neste. Contudo, esses indivíduos podem vir de diferentes níveis hierárquicos das diferentes organizações envolvidas no projeto. Nesse sentido, os autores propõem como problema de pesquisa: como o poder hierárquico e a legitimidade afetam a cooperação interorganizacional no nível de projetos, rede de projetos, organizações e no campo organizacional? E como as práticas e rotinas mudam se os projetos se tornam interorganizacionais? Com relação à terceira característica, embaçando os limites organizacionais, nota-se que quando falamos de relações em uma cadeia de valor, por exemplo, uma terceirização de uma parte de um produto e serviço, estamos falando de fragmentar, dividir o trabalho e muitas vezes depois acoplá-lo novamente aos produtos e serviços da organização para que se gere o valor por completo. Isso não é muito diferente no caso de projetos interorganizacionais, onde também se tem o desafio principalmente de integrar as contribuições do trabalho, gerando um resultado consistente para cumprir a tarefa especificada, ou seja, atingir o objetivo do projeto.
Com isso, os autores propõem como problema de pesquisa entender quais são as barreiras à integração de trabalhos fragmentados nos projetos interorganizacionais. Além disso, também como a governança interorganizacional pode ser organizada para garantir o compromisso de diferentes organizações e seus membros no projeto. Por fim, a característica reformulando o comportamento dos indivíduos. Essa característica ela está muito alinhada ao item anterior, que trata da integração dos resultados das tarefas que são executados por estes indivíduos. Nesta, então, a necessidade da identificação dos membros dos projetos interorganizacionais com sua própria organização e também com o próprio projeto interorganizacional, visto que a tarefa que executam nesses projetos é a tarefa que une as organizações. Com isso, os autores propõem como possível problema de pesquisa como o comportamento individual afeta a cooperação além do nível do projeto, ou seja, no nível organizacional, no nível da rede do projeto e no campo. Baseado nessas características, os autores então apresentam ideias ou aspectos de teorização que podem ser aplicados. No caso de projetos interorganizacionais, eles sugerem que é possível fazer uso de teorias organizacionais, de pesquisas de relações interorganizacionais e aspectos de rede, e que 3 aspectos principais podem ser considerados: a abordagem multinível, a perspectiva dinâmica e os modos de governança interorganizacional. Com relação à abordagem multinível, os autores colocam que não se deve analisar apenas o projeto em si, mas se deve também analisar os níveis acima, como o setor, o ambiente institucional, as redes e as ecologias de projeto, e também os níveis abaixo, como as organizações que estão colaborando no projeto. Dessa forma, eles sugerem pesquisas qualitativas considerando esses diferentes níveis, projeto, organização, rede, campo, e também pesquisas quantitativas, que considerem essas variáveis em seus diversos níveis, ou também análises táticas multinível correspondentes que capturam as interações em todos estes níveis. Com relação à perspectiva dinâmica, os autores chamam para uma análise menos estática e mais dinâmica dos projetos, numa análise baseada na perspectiva prática de como é e não como deveria ser, como o caso de abordagens normativas. Eles destacam que é necessário entender como as rotinas funcionam e como os autores, incluindo os gerentes de projeto que agem com relações interorganizacionais, se comportam de fato na vida real. Desta forma, eles sugerem pesquisas que capturem tais práticas, como observação participante, entrevistas retrospectivas e em tempo real e estudos etnográficos. Como último aspecto, temos os modos de governança interorganizacional. Normalmente, projetos interorganizacionais e redes de projetos são coordenados pela governança compartilhada, onde organizações participantes cooperam de maneira consensual com pouca diferença de poder. Entretanto, há outros modos de governança que variam em densidade, centralização ou modo de colaboração, como exemplos da CLM e da Star Alliance Airline Network. Os autores colocam que é necessário estudar não somente a governança formal, mas as conexões informais entre os múltiplos níveis e como são habilitadas, restringidas pelas estruturas e se transformam em outros modos de governança. Além disso, analisar também redes interorganizacionais mais duradouras e sua influência nos projetos e como emolduram o comportamento e a ação no nível do projeto. Com isso, os autores destacam a importância de projetos interorganizacionais na denominada sociedade de redes, assim como as relações interorganizacionais em geral. Além disso, defendem a necessidade de uma teorização mais completa da dimensão interorganizacional em projetos, considerando uma abordagem multinível, focando na perspectiva dinâmica e desenvolvendo melhor entendimento dos modos de governança. Como contribuições teóricas do artigo, que também podem ser consideradas sugestões de pesquisas futuras, os autores apresentaram perguntas de pesquisa e sugestões de como teorizá-las, apresentadas na tabela 2, além de sugestões de qual tipo de pesquisa empregar em cada caso. E por fim, trazemos também algumas questões para discussão em aula. Agradecemos a sua atenção e até logo!